Olá, eu sou Carla Bueno, servidora da Secretaria de Indústria e Comércio, e hoje nós estamos aqui com o Plínio Viana para mais um bate-papo sobre exportação como uma oportunidade. O Plínio, que é administrador em Gestão de Qualidade Total pela Unicamp, pós-graduado em Planejamento e Economia da Educação e em Administração Empresarial pela Universidade Católica de Goiás, suas experiências na área internacional de gestão empresarial, e atualmente ele é superintendente de atração e investimentos da Secretaria de Indústria e Comércio. Plínio, nessa conversa eu gostaria de iniciar perguntando para você, nesse cenário de hoje, com o dólar alto, né, existe uma oportunidade para a empresa exportar? Bom, Carla, eu iniciaria esse nosso bate-papo dizendo e citando um consultor de empreendedorismo, Chris Grosser, que ele fala que as oportunidades não surgem, né? É você que as cria. Então, realmente, esse é um cenário do dólar alto, onde a empresa que vender para o exterior, ela vai ganhar competitividade, receber uma moeda forte. Mas ele só vai conseguir isso se ele conseguir se posicionar dentro desse mercado. Se ele não conseguir se preparar e se posicionar no mercado, a oportunidade para ele vai ser apenas um cenário que ele não aproveitou. O que leva uma empresa a investir para exportar seus produtos e serviços? Bom, primeiro, antes de falar da exportação, eu acho muito importante diferenciar a exportação de internacionalização. Tá? Hoje, no mundo, a maioria das empresas, eu diria quase todas, elas precisam estar internacionalizadas. E o que é uma empresa internacionalizada? Ela está no patamar de qualquer empresa mundial, porque hoje a concorrência internacional ela não está mais lá no exterior. Hoje você vai num supermercado da sua esquina, você vê produtos de todo mundo. Então a sua concorrência está ali, você tem que concorrer com aquele produto que está na sua esquina e que é produzido do outro lado do mundo. Para isso, às vezes, a empresa precisa importar um insumo, ela precisa importar uma máquina tecnologicamente melhor. Então, independente da oportunidade de exportar, o processo de internacionalização tem que ser constante nas empresas goianas e nas empresas brasileiras. Agora, voltando à sua pergunta, o que leva uma empresa a exportar? São vários motivos, né? Uma oportunidade de crescimento da empresa, ela vê um mercado a mais, ou seja, ela vai buscar outros concorrentes, né, no mundo. Então, ela amplia a visão dela, ela deixa de ter uma visão regional, nacional e passa a ser um player, uma empresa que vai competir, vamos dizer, com os melhores do mundo. Então, esse é um dos motivos, né? Agora, tem empresa também que quer valorizar a marca, né? Quem é um pouco mais de idade aqui, e até hoje mesmo também, você vai no supermercado e vê um produto lá, em outro idioma, o rótulo e tudo, fala, isso é bom. Né? Esse vai para o exterior, né? Esse conquista outros mercados. Então, a marca, o produto que é exportado, até no mercado interno, ele ganha mercado. Né? Então, ele valoriza a marca. Né? Então, isso é um dos motivos também. E a empresa hoje, principalmente nessa dificuldade que está nesse cenário, normalmente a produção é muito ociosa e ela necessita ampliar mercados. E o mercado exterior é um deles. E, finalmente, são algumas vantagens fiscais e de crédito. Né? O produto que é exportado, ele deixa de pagar alguns impostos e, muitas vezes, a empresa ela consegue financiamentos dessa exportação em condições mais preferenciais do que se ela vender no mercado nacional. E por onde uma empresa pode começar esse processo de exportação? Planejando. Tá? Esse processo de exportação, você tem que começar, como todo planejamento, respondendo perguntas simples. Por que eu estou exportando? O que eu vou exportar? Para onde eu vou exportar e como eu vou exportar?
Tá? Esse é um processo que a gente, quando você fala por que exportar, vai remeter àqueles motivos que ele respondeu anteriormente. Né? Eu estou exportando porque eu quero melhorar minha marca, eu quero aumentar mercado, diminuir a ociosidade. E para cada motivo que ele tiver, ele vai ter uma estratégia tanto externa quanto interna na empresa. Então, ele tem que responder esse motivo. O que eu vou exportar? Normalmente, frequentemente, principalmente na área de alimentos, você vê empresas aí e cosméticos também, mas em muitas linhas, empresas que têm 115, 120 produtos no mercado nacional. Quando você vai trabalhar com exportação, você reduz isso drasticamente. Você foca naquilo que realmente você vai ganhar o mercado internacional. O que é ver qual produto que tem competitividade naquele mercado que você está focando. Então, você vai selecionar aqueles produtos que eles vão ter alguma competitividade no exterior. E para onde exportar? Olha, nem todo produto tem acesso a todo o país. Né? Exemplificando aqui, é muito complicado você vender bebida alcoólica para país muçulmano. Né? Isso é uma característica cultural que a gente vai ver daqui a pouco, que é muito importante. Tá? E como exportar? Você tem várias estratégias de acessar o mercado internacional. Tá? Você fala assim, exportar é uma venda para lá. Tá bom, mas você tem condições de abrir uma filial no exterior? É uma forma. Você vai conseguir um distribuidor lá no exterior? É uma outra forma. Né? Então, assim, representante, tem várias formas e você começa a sua exportação de uma forma sustentável se você, primeiramente, conseguir responder essas perguntas e, então, iniciar um planejamento de uma forma pensada. É fato que nem sempre as empresas têm êxito na exportação e desanimam, às vezes, logo no processo de iniciação, né? Logo nesse processo de preparação. Você pode nos dizer por qual motivo isso acontece? A gente pode falar assim, o que a gente, pela experiência, o que mais a gente vê acontecer. Obviamente tem N motivos, né? Mas, no geral, é aquilo que eu te falei, é como quando uma empresa ela foca a exportação só como uma venda. Né? Nós temos muitas empresas aqui que dizem que fazem exportação, mas na verdade elas foram compradas. Alguém viu o produto dela, ligou para ela e ela mandou. A gente vê isso muito em confecção, por exemplo, né? Que às vezes a pessoa pega aqui e manda para o primo, para o parente no exterior, né? E você vai falar com ela que não, eu exporto. Né? Tudo bem, mas nós estamos falando aqui, esse encontro nosso de hoje é uma exportação de uma forma sustentável, ou seja, comercialmente, estruturalmente planejada e que planeja que a empresa se mantenha no mercado internacional. Então, para que ela... normalmente esses erros acontecem quando ela foca só nessa venda e não faz esse planejamento. Isso aí, a maioria das vezes que a gente vê isso. Outra coisa é que quando ela procura um mercado e não leva em conta quais os hábitos, os costumes, os gostos desse consumidor, não vê a legislação, não estuda, muitas vezes vai com uma embalagem inapropriada, né? Isso aí tem vários motivos, às vezes ela não tem condição interna de fazer isso, ela não pesquisa, né? Mas isso aí constantemente as empresas são frustradas no seu processo de exportação porque não observam essas questões. A exportação exige investimento. Você vai exportar, normalmente você tem que mandar uma amostra, você vai pagar essa amostra, né? Você vai ter que ter, normalmente se você recebe aqui no Brasil com 30, 60 dias uma exportação, você vai receber com 120, 180 dias, a empresa vai ter fluxo de caixa e muitas vezes ela não se atenta para essa questão. Tá? E ela fala, não, eu exportei, ótimo, eu vou receber, nossa, dólar alto, bom demais, né? E aí eu consigo, mas quando que eu vou receber? Né? Então, assim, essa questão, por exemplo, às vezes alguma documentação errada, esse produto dela chega no outro país e fica parado.
Isso aí, às vezes, se ela manda com uma embalagem inadequada, esse produto é descartado, ela perde tudo. Então, pequenas empresas tenham muito cuidado, tá? A exportação é uma oportunidade muito grande, mas ela pode quebrar a sua empresa também. Então, planeje. E quais os aspectos internos que devem ser observados para o empreendedor e para o microempresário que tem o interesse de exportar? Isso aí caberia até uma aula, né, mais prolongada. Eu até vou pedir uma ajuda aqui, né, para a gente acompanhar alguns itens. O ideal é a empresa fazer um diagnóstico, um perfil empresarial dela, para ela se conhecer e não cometer aqueles erros que eu te falei. Tá? A Secretaria de Indústria e Comércio está agora com um programa que é o Plano Nacional da Cultura Exportadora, o PNCE, que é um autodiagnóstico. A empresa entra num link, ela preenche as respostas sobre ela mesma e gera um relatório de qual é o status dela, a capacidade dela de exportação. A gente vai... ao longo da apresentação, disponibilizar um e-mail, tá? Que vocês vão entrar em contato com a gente e solicitar, e a gente vai mandar um link para vocês e vão fazer direitinho esse autodiagnóstico. Mas, para a gente aproveitar o tempo aqui com vocês, né, a gente destacaria alguns itens. Por exemplo, o que a empresa tem que se perguntar para ver se ela está capacitada para exportar? A capacidade produtiva dela, tá? É uma das coisas mais importantes que ela precisa ver. Ela conhece qual a produção, quanto que ela vai produzir? Quantas empresas será que conhecem isso, né? Às vezes, se a gente for olhar, tem muita empresa que não sabe quantas peças que ela pode produzir. Então, a empresa conhece essa capacidade, ela tem capacidade ociosa para ampliar isso, essa produção, se for necessária, ela tem fornecedores qualificados e confiantes naquele assim, recebi um pedido, e aí, você pode me entregar matéria-prima e tal? E ele, obviamente, ela precisa ter parcerias nos fornecedores, né? Tem que substituir essa palavra fornecedores por parceiros em todas as etapas de produção dela. E como estão os controles de qualidade da empresa? Aquilo que eu te falei, você vai mandar um produto seu com algumas especificações por exterior. Quando ele chegar no destino, eles vão verificar essas especificações. Se eu não tiver os meus controles de qualidade bons, eles vão chegar lá e vão ser rejeitados. E às vezes vai ser mais barato eu descartar esse produto no exterior do que trazer ele de volta. Então, a parte de produção da empresa, eu tenho que estar muito consciente de como ela está. A questão também de adaptação de produto. Tá? Veja bem, se eu vou preparar uma empresa, gastar recursos para exportar, planejar para isso, eu tenho que ter uma capacidade de receber pedidos tanto da Ásia, quanto da Europa, quanto dos Estados Unidos, e para cada país exige uma embalagem diferente, um idioma diferente, uma cor diferente. Por exemplo, se você for mandar para alguns mercados, a cor vermelha ela não é bem-vinda, né? Você não pode ter um rosto de uma mulher sorrindo na questão de cosméticos, né, para alguns países. Então, são coisas muito específicas. Então, nossos produtos, rótulos, né, eu tenho que conhecer para cada país qual que é o meu diferencial competitivo. Né? Lembro muito bem que uma das primeiras experiências da gente foi uma prospecção no Chile, tá? E, sem falar o produto, mas que senão vão até ver qual empresa que é, mas a gente fez uma prospecção e com o tamanho habitual que a empresa vende no Brasil aqui, ela não conseguiu entrar de forma nenhuma no país. Tá? Vamos dizer, ela entrava com um produto de 1 quilo aqui no Brasil, ela conseguiu entrar nesse país com embalagens de 50 gramas. Então, que ela não vendia aqui. Então, são exemplos que a empresa tem que conhecer, tem que estar capacitada a adaptar o produto. Tá? Então, são aspectos. Uma outra questão extremamente importante é a qualificação da gestão da empresa, a começar pelo empresário.
Tá? Muitas vezes a gente vê empresas muito boas, empresários de muito sucesso no mercado nacional, mas que às vezes não estão aptos a pensar uma estratégia internacional. Tá? E são voltados só, não, eu preciso vender. Tá? Mas é muito necessário que esse empresário esteja com a cabeça aberta para o tanto de mudança que ele vai ter que alterar na empresa dele. Tá? Às vezes nem são grandes, mas ele tem que ser flexível e a capacidade dele de trabalhar com inúmeras variáveis diferentes que ele trabalha no mercado atual. Tá? Além disso, um outro aspecto muito importante na gestão é a empresa dominar a gestão de custos dela. Tá? Isso aí é vital, porque senão ele acha que está por uma oportunidade, ele vende e quando ele, por um preço determinado, e quando ele vai produzir, ele não dá conta e ele perde dinheiro na exportação. Então, é uma oportunidade. Quando ele fala assim, ela é oportunidade, você cria. Né? Então, aquela oportunidade que seria, passa a ser um problema para a empresa, porque ela não planejou, ela não conheceu os custos dela. Né? E a questão que a gente já falou, que é a questão na gestão, a parte de contabilidade financeira, é muito importante. Né? Você tem um contador que sabe contabilidade internacional, é importante. A parte financeira, ele sabe fazer um câmbio, ele sabe fazer toda essa transação de fechamento de câmbio. Então, são coisas que não são complicadas, mas têm que ser observadas na parte da gestão. Tá? Não menos importante, a qualificação das pessoas. Aí a gente tem que, com relação à exportação, você tem que ter alguém que fala o idioma estrangeiro na empresa. Né? Preferencialmente o inglês, que é um pouco mais habitual no mundo, né? Mas essa pessoa, oportunamente a empresa vai ter que responder um e-mail, ela vai receber uma ligação, às vezes até da alfândega pedindo a documentação. Tá? Então ela precisa ter alguém que faça esse interrelacionamento, né, de idioma com o seu fornecedor, com o seu cliente, com o seu representante. Né? Então isso é um pouco básico. Tá? Outra questão, as pessoas envolvidas, elas estão comprometidas, elas estão engajadas realmente, faz, não, isso é coisa, inventou moda de exportação, agora não funciona. A estratégia, por isso tem que ser planejamento, a estratégia tem que ser explicada para todos que vão estar envolvidos no processo, principalmente, né, o empresário, né, ele que tem que bancar esse processo, esse projeto, né, a parte da produção que a gente já falou, o comercial e o financeiro. Normalmente essas são as áreas mais envolvidas, mas obviamente uma vez ou outra você vai lançar mão de vários profissionais que vão estar envolvidos nesse processo. Tá? E, no geral, você tem uma pessoa qualificada para atuar nesse processo de exportação, uma pessoa que tenha conhecimentos técnicos, né, do processo de exportação. Normalmente, a gente encontra várias instituições que podem apoiar no início, mas a empresa tem que pensar, contrata um estagiário, pede o apoio de uma instituição, procura a gente lá na SIC, até ela fazer a primeira exportação, mas já vai pensando, colocando um estagiário, preparando uma pessoa para esse processo não parar e ser tratado de uma forma profissional dentro da empresa. E finalmente, conhecimento de mercado. Ela tem que conhecer o mercado para onde vai. Ela tem que pesquisar, isso aí também a gente pode ajudar ela a realizar essas pesquisas, mas hoje a internet tem várias informações sobre perfil de mercado, consumo, produtos, né? Você tem sites de compra que você vê seus concorrentes, você pode pesquisar. A gente recomenda muito, mas nesses dias não tem como, nesses dias de pandemia, a participação de feira internacional. Nós temos instituições parceiras aí, Federação das Indústrias, o SEBRAE,
né, que eles conseguem ajudar o empresário a participar dessas feiras e é o melhor momento para o empresário ver fornecedores, clientes, concorrentes. Eu digo sempre que quando ele participa de uma feira internacional, ele ganha 3 anos de experiência no comércio exterior. E eu me emociono porque a gente já acompanhou dezenas, praticamente centenas de empresas do comércio exterior e a gente vê isso na prática. Tá? Com relação ao mercado, inclusive, né, qual a legislação que é envolvida no país-alvo, os gostos dos consumidores, né? Por exemplo, em termos de legislação, a gente tem país que não pode usar determinado produto na fórmula. Isso é determinante, né? A questão do gosto, você vai para a Ásia, você tem que mexer um pouco na graduação alcoólica da sua bebida, no mais doce, mais ácido, menos ácido, você entendeu? Então, você tem que conhecer o mercado. Qual logística que eu vou usar? Eu vou mandar isso aí, eu tenho um medicamento, eu posso mandar aéreo, eu vou mandar o quê? Por parte terrestre na América do Sul, né? Por onde que vai, qual porto que vai descer. Então, assim, a gente citou algumas coisas, até muitas, né, com auxílio aqui, com auxílio de algumas questões que a gente trouxe, mas o ideal é a empresa, é muito mais simples, tá? Ela vai entrar num link que a gente pode passar depois, e ela vai preencher, receber um relatório automático aí, depois isso aí é o início de um conhecimento e que nós da Secretaria de Indústria e Comércio estamos à disposição para ajudá-la nesse processo. Gostaríamos de agradecer, então, Plínio, e saber se você tem mais alguma consideração, mais algo a contribuir. Carla, é sempre uma satisfação e eu fico muito feliz de colaborar nesse processo de desenvolvimento e apoio às indústrias, às empresas do Estado de Goiás. E eu coloco à disposição, mais uma vez, a Secretaria de Indústria e Comércio, nossa Superintendência de Atração e Investimentos Internacionais e o e-mail, vou colocar um e-mail meu aqui por enquanto e vocês entram em contato, a gente encaminha esse e-mail, manda o link. Esse é mais um curso da Secretaria de Indústria e Comércio, com o intuito de ajudar você, microempreendedor e empresário. Esperamos que tenha sido útil e que agregue valor e que agregue conhecimento também ao crescimento da sua empresa.